Muito bem, pessoal. Sairão os missionários com todos os móveis e efeitos, levando consigo os índios para aldear em outras terras da Espanha. E os referidos índios poderão levar também todos os seus bens móveis e semoventes, e as armas, pólvora e munições se entregarão às povoações da coroa de Portugal, com todas as suas casas, padres, igrejas e edifícios, e a propriedade e posse do terreno, e como seria possível fazer a mudança de mais de 30 mil índios para outro lado do rio Uruguai, sem causar-lhes danos irreparáveis, como transportar sem riscos mais de 70 mil cabeças de gado. Aqui você tem uma parte do livro do Érico Veríssimo chamado O Tempo e o Vento, é a parte referente ao continente. O texto está fazendo referência a um momento dentro da história do Brasil que é justamente o da definição de fronteiras, no qual você tem lá uma região conflituosa no sul do Brasil, envolvendo 7 povos e Sacramento. Sacramento era uma colônia portuguesa, 7 povos da Espanha. Tá? O grande problema é que Sacramento, que seria hoje nas proximidades de Montevidéu, capital do Uruguai, acaba sendo passada em virtude de um tratado para a Espanha. Em contrapartida, 7 povos passa para Portugal. E aí começam as confusões de 7 povos não se ajustar aos padrões portugueses e, logicamente, Sacramento não se identificar com os espanhóis. E a coisa vai se arrastando, vai se avolumando. Por isso que acaba sendo aí um dos pontos mais cruciais da obra O Tempo e o Vento, do próprio Érico Veríssimo, que retrata com maestria essa questão da definição de fronteiras no sul do Brasil. Então veja, faz referência ao quê? Ao Tratado de Santo Ildefonso, com a entrega para a Espanha das terras da colônia de Sacramento e dos 7 povos. Está correto isso aqui, mas não responde a questão, porque você teve ali uma mudança de um lado para o outro, e não é o que acontece aqui. Ao Tratado de Madrid, que no sul entregava a colônia de Sacramento para a Espanha, tá? Ó, a inversão, e destinava os 7 povos para Portugal. Ó, a inversão. Tá correto? É a correta letra B. A Convenção de El Pardo, que anulava o Tratado de Madrid em função da Guerra Guaranítica e atritos entre as comissões demarcadoras portuguesas e espanholas. Acontece a Guerra Guaranítica, mas não é depois da Conferência de El Pardo. Ela acontece depois do Tratado de Madrid. Letra D. O Tratado de Badajoz, que restaurava na prática o que fora disposto no Tratado de Madrid. Até aí tudo bem, ele restaura mesmo, mas não é o que está sendo retratado lá no poema. No poema não, no livro. Princípio do uti possidetis, missionários e índios deveriam abandonar aquelas terras dado ao fato de as mesmas terem sido colonizadas efetivamente antes por portugueses. Não é, é o contrário. Aí você tem a expulsão ou que seja a manutenção do pessoal por lá, o que acaba levando aos conflitos que seriam um pano de fundo para esse simpático livro do Érico Veríssimo.